E aí, gente, tudo bem? Professor Fagner aqui para mais uma aula de gramática e hoje nós vamos falar de regência verbal. Esta é uma das matérias que mais cai nos concursos públicos por aí, espalhados pelo Brasil, e também na maioria dos grandes vestibulares e universidades particulares, entre outras. A gente já vem aí numa série de aulas sobre o período composto, nós já entendemos como que o período composto funciona e agora chegou a vez de a gente entender a relação de regência que verbos e substantivos, entre outros nomes gramaticais, podem exercer com outros elementos, com outros complementos deles. E é o que nós vamos entender a partir de agora. Então pega já seu caderno, faça as suas anotações, escreva aí as suas dúvidas se elas forem aparecendo, para depois você comentar aí que eu vou responder. Essa é a primeira aula de regência, tá, gente? Regência verbal, a aula de hoje, e na próxima aula de gramática a gente vai ver regência nominal. Então já organiza aí suas anotações, beleza? Definindo então o que é regência. Regência é o nome que se dá à relação de dependência que se estabelece entre um verbo ou um nome e os seus complementos. Verbos podem pedir complementos, é o que nós chamamos aí de objetos. E nomes também podem pedir complementos, é o que nós chamamos de complementos nominais. Às vezes um substantivo pede um complemento, um adjetivo, um advérbio. Lembra disso, ó, quando são substantivos, adjetivos e advérbios que pedem complementos, a gente tem complemento nominal. E quando são verbos que pedem complementos, esses complementos a gente chama de objetos. Então, iniciando o assunto de hoje, que é a regência verbal, no caso dos verbos, a regência verbal, essa regência é o fato de a gente saber se a ligação com esses complementos dos verbos, né, os objetos, se essa ligação está sendo direta ou indireta. Isso é regência verbal. Então, eu vou repetir, ó, regência verbal é você saber a correta relação entre verbo e o seu objeto, se essa relação está acontecendo diretamente ou indiretamente. Além disso, regência verbal também é reconhecer verbos que não pedem complementos, que não pedem objetos. E tem mais uma coisinha, regência verbal, além de saber tudo isso, é você saber usar a preposição adequada para conectar esse verbo com o seu objeto, no caso se ele for indireto, né? Porque só usa a preposição se o verbo for transitivo indireto. E por isso que o objeto também é indireto, obrigando a gente a usar uma preposição. Então a escolha correta dessa preposição também é assunto da regência verbal. Beleza, então vamos lá, continuando aqui. É importante também observar que alguns verbos aceitam os dois tipos de regência, tá, gente? Existem verbos que são ao mesmo tempo direto ou indireto, e dependendo do contexto, esse mesmo verbo pode mudar sua regência. Em algumas frases ele pode ser direto e outras frases ele pode ser indireto. Tudo isso você tem que observar durante a leitura, durante a interpretação desse texto. E em alguns casos, a mudança de regência pode mudar também o sentido de um determinado verbo. Vejam só esse exemplo aqui, gente. Aí a gente já começa a falar do primeiro verbo aqui da aula, que é o verbo visar. Ela visou o alvo, mas atingiu a parede ao lado. Aqui o verbo visar está sendo usado como verbo transitivo direto, ou seja, ele não precisa de preposição. E quando ele é usado assim, verbo transitivo direto, significa apontar, mirar. Porém, se eu uso o verbo visar agora de outra forma, como verbo transitivo indireto, colocando agora uma preposição na relação dele com o objeto, ele muda de sentido. Agora ele significa outra coisa. Olha só, as novas regras visam ao bem-estar de todos. O verbo visar, usado como verbo transitivo indireto, ou seja, com a preposição, significa pretender, objetivar. Você visa o sucesso ou você visa ao sucesso? Nesse contexto, você visa ao sucesso, porque você pretende alcançar o sucesso. O seu objetivo é o sucesso. Deu para entender? Com certeza. E agora, você visa o horizonte ou você visa ao horizonte? O horizonte está lá, então significa mirar, apontar, olhar para o horizonte. Nesse caso agora o verbo visar tem que ser usado como transitivo direto, sem preposição. Dois sentidos totalmente diferentes. Cuidado. Seguindo aqui então, gente, mais uma informação importante. Vejam só, apenas uma aula, apenas esta aula não será suficiente para a gente aprender a regência de todos os verbos da língua portuguesa. Nós temos muitos verbos. Apenas o uso, a prática, ou seja, você escrevendo muito, lendo muito, falando nem tanto também, né? Mas ler e escrever bastante
pode nos auxiliar a empregar e não errar mais nenhuma regência verbal no futuro. O que nós vamos ver aqui são apenas alguns dos verbos mais comuns que podem gerar dúvidas. Caso vocês queiram se aprofundar um pouco mais nos estudos de regência verbal, vocês podem consultar alguns livros de referência, por exemplo, as gramáticas, as várias gramáticas que nós temos disponíveis por aí e os dicionários específicos também. Eu sempre digo para os meus alunos, todo mundo tem que ter em casa uma gramática e um dicionário atualizado. Todos os verbos da língua portuguesa têm regência. Ou ele vai ser intransitivo, ou vai ser transitivo direto, ou vai ser transitivo indireto, ou vai ser transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, ou ele vai ser verbo de ligação. Tudo isso é regência verbal. E você tem que saber qual é adequado e quando usar a preposição correta. Pronto. Isso é regência verbal. Agora vamos apenas estudar alguns casos que podem gerar dúvidas. Por exemplo, o verbo agradar. Qual é a regência adequada do verbo agradar? Ele pode ser transitivo direto, significando acariciar. Eu agradava meu gato enquanto ele dormia no meu colo. Significa eu estava acariciando meu gato enquanto ele dormia no colo. Agora, quando eu quero dizer fato de ser agradável a alguém, fazer uma coisa boa para alguém, aí esse verbo tem que ser transitivo indireto. A novidade agradou a todos. Eu preciso usar a preposição a aqui para dizer que essa novidade foi muito boa. Se eu não coloco a preposição, a novidade agradou todos, é como se a novidade fosse um ser, uma entidade que estava fazendo carinho em todo mundo. Mais um verbo aqui, gente, o verbo agradecer. Quando o verbo agradecer for aplicado para objetos ou seres que não são personificados, ele é transitivo direto, não usa preposição. Olha aí, eu agradeço o presente e agradeço a gentileza. Agora, se eu usar esses verbos para pessoas ou seres personificados, né, pessoas e coisas que são transformadas em pessoas, aí o verbo tem que ser transitivo indireto. Eu vou ter que usar a preposição agora. Eu sempre agradeço ao garçom. Lembra disso. Objetos, coisas, eu não uso preposição. Eu agradeço o presente, agradeço a gentileza. Esse a aqui, ó, não é preposição, é um artigo, tá? E esse o aqui também é um artigo. Agora, quando eu vou usar esse verbo para pessoas ou seres personificados, eu vou ter que usar a preposição, porque agora ele é um verbo transitivo indireto. Eu sempre agradeço ao garçom. Beleza, gente? Mais um exemplo aqui, ó, de verbo, o verbo aspirar. Quando ele é usado no sentido de respirar, exalar, puxar o ar para dentro, para fora, sentir o perfume, ele é transitivo direto, não usa preposição. Vejam só, na capital nós aspiramos um ar poluído. Agora, ele tem outra regência também, ele pode ser transitivo indireto, ou seja, às vezes ele pede preposição, mas aí ele significa outra coisa, que é desejar, pretender, querer. Eu sempre aspiro ao sucesso, eu desejo o sucesso. Mais um verbo aqui, gente, o verbo assistir, esse aqui é muito comum, muitas pessoas confundem. O verbo assistir, ele é transitivo direto, ou seja, ele não usa preposição quando significar prestar assistência, ajudar. E aí você vai se surpreender agora, porque vejam só, a médica imediatamente assistiu o paciente. Eu não estou usando preposição aqui no verbo, ele está sendo empregado como transitivo direto. Sendo assim, ele significa dar assistência, socorrer, ajudar. Quando a gente usa esse verbo no sentido de ver, presenciar alguma coisa, estar presente em alguma coisa, olhar, ele é transitivo indireto, ele precisa da preposição, gente, olha só. Então o correto é, vamos assistir ao espetáculo de estreia. Eu sei que você sempre falou, eu vou assistir o filme, eu vou assistir a peça, sem a preposição. Porém, se você for obrigado a usar a linguagem culta, a norma culta, numa redação de escola, num texto mais formal, você vai ter que se lembrar dessa regra. O verbo assistir, quando é usado como presenciar, ver, testemunhar, estar ali presenciando, ele é transitivo indireto, você tem que usar a preposição. Eu ainda não assisti ao filme que o professor pediu. Assistir o filme tá errado, na norma padrão, beleza? Seguindo aqui mais um verbo, o verbo esquecer. O verbo esquecer, ele tem uma peculiaridade. Este verbo tem 3 possibilidades de construção. Ele pode ser verbo transitivo direto, mas tem que ser usado dessa forma aí, ó. Eu esqueci o carregador. Agora, ele também pode ser um verbo transitivo indireto, mas aí você obrigatoriamente tem que usar 2 coisas além dele. O pronome oblíquo, algum pronome oblíquo, né? E também a preposição de. Se você usa eu me esqueci, tem que colocar a preposição me esqueci de alguma coisa. Se você
não usa esse me, esse pronome oblíquo, me, se, você também não usa a preposição. Ou tem os dois, preposição e pronome oblíquo, ou não tem nenhum. Então estaria inadequado usar dessa forma. Eu esqueci do carregador. Se você não usou o pronome oblíquo me, você também não precisa da preposição de. Ele também pode ser usado como verbo intransitivo, mas aí é só um uso mais artístico, literário, tá? E isso também se aplica ao verbo lembrar. O verbo lembrar segue a mesma regra, gente. Eu lembrei alguma coisa ou eu me lembrei de alguma coisa. Fechou? Mais um verbo aqui, gente, o verbo implicar. Ele pode ser transitivo direto, significando acarretar ou envolver. A realização da prova implica matéria nova. Acarreta matéria nova, envolve matéria nova. Quando eu trago esse sentido, eu não uso preposição. Mas também ele pode ser transitivo indireto, agora significando outra coisa. Ter implicância, mostrar chatice com alguma coisa. Vejam só, minha mãe sempre implicou com minhas roupas. Agora já é outro significado, outro sentido, e o verbo também tem uma regência diferente. Agora ele é indireto e agora ele pede uma preposição também. Próximo exemplo de verbo também aqui, ó, o verbo informar. Ele é transitivo, direto e indireto, sempre, os dois juntos. Ele tem as duas regências juntas. Olha o exemplo, gente. Eu informei os alunos das ou sobre as atividades. Se ele tem dupla regência, ele precisa dos dois objetos. O primeiro objeto aqui não tem preposição e o segundo tem preposição, ou seja, um objeto é direto e o outro é indireto. E eu posso inverter a posição também desses objetos ou eu posso inverter a regência. Primeiro vem o indireto e depois vem o direto, ou vice-versa. Eu informei as atividades aos ou para os alunos. Verbo namorar, ele pode ser intransitivo, significando galantear, chavecar, um significado diferente do que a gente está acostumado. Olha só, os jovens hoje começam a namorar muito cedo. Aqui ele está sendo usado como intransitivo, não precisa de objeto. Mas também pode ser transitivo direto, significando outra coisa, desejar fortemente alguma coisa. Fui ao shopping, mas fiquei só namorando. Neste caso, ele está sendo transitivo direto. Quem namora, nesse caso, namora alguma coisa. Fiquei só namorando as vitrines. As vitrines é o meu objeto direto. Não uso preposição. E aí a gente já está acostumado a falar normalmente, né? Fulano está namorando com fulana. Embora sejam muito comuns essas expressões, né? Como, por exemplo, namorar com ela e todas as variações, estão incorretas de acordo com a norma culta. Você pode continuar falando assim no dia a dia sem problemas, na internet, em casa, com os amigos, tudo bem. Mas se você for convidado a fazer uma redação e por acaso for usar esse verbo, você tem que se lembrar dessa regra. Quem namora, namora alguém e não namora com alguém. A norma culta enxerga dessa forma. A norma popular não tem problema, você pode falar namorar com alguém, mas na norma padrão culta, redação, trabalho de pesquisa, apresentação, qualquer situação formal, quem namora, namora alguém e não com alguém. Mesma coisa lá do verbo assistir, cuidado. Mais um verbo aqui, gente, o verbo pagar. Ele pode ser transitivo direto quando for usado para coisas. Paguei o boleto ontem. Você pagou a conta de luz? Não uso preposição. Agora, quando eu uso esse verbo com pessoas, ele vira transitivo indireto. E aí eu vou ter que usar a preposição. Olha aí, o cliente pagou ao atendente e não o cliente pagou o atendente. Quem paga, paga um serviço, paga um objeto, paga um produto para alguém. Para o vendedor, para o funcionário, para o trabalhador, entendeu? Usar para pessoas, usa preposição. Usar para objetos, serviços, coisas, não usa preposição. E ele também aparece em frases com as duas regências atuando ao mesmo tempo, simultaneamente. Eu paguei a conta ao atendente, ou eu paguei a conta para o atendente. Verbo preferir, ele pode ser transitivo direto, significando dar importância, escolher. Eu prefiro o café brasileiro, sem preposição. Mas, quando ele significa decidir entre uma coisa e outra, uma escolha, né? Aí ele vira transitivo indireto. Ele precisa agora da preposição a. Eu prefiro o café ao chá. Tudo bem, seguindo aqui então agora uma dupla de verbos que fazem parte da mesma família, né? Obedecer e o contrário dele, desobedecer. Muita gente se confunde ou muita gente nem sabe, mas eles sempre vão ser transitivos indiretos, ou seja, sempre vai se usar a preposição nesses casos. Preposição a. Olha os exemplos aí, gente. Os bons filhos sempre obedecem aos pais. Quem obedece, obedece a alguém. Apenas nos resta obedecer
aos desígnios divinos, sempre com a preposição a. Não desobedeça aos sinais de trânsito. Recebeu uma multa por desobedecer à velocidade permitida. E aí agora a gente sabe, né, que como esse verbo precisa da preposição a, olha o que aconteceu aqui, ó. Aconteceu a crase, que é nada mais do que quando a gente tem a preposição a juntando com outra letrinha a. Essa outra letrinha a aqui no caso era o artigo a. Os dois se chocaram, né, preposição a mais o artigo a, e resultou aqui na crase. Mas a crase é uma outra aula que a gente vai ter logo mais pra frente. Aguenta mais um pouquinho aí. Beleza, então agora eu vou fazer um exercício aqui, tudo bem? Tudo bem. Então vamos lá, o exercício está na tela para vocês, eu vou deixar um tempo para vocês pensarem, escolher uma alternativa. Vamos ler junto. Observe a regência verbal das frases abaixo. Frase 1, esqueci dos meus documentos no carro. Frase 2, eu me esqueci das chaves do escritório. Frase 3, um grande poder implica em grande responsabilidade. Frase 4, os jogos da Copa a que assisti foram decepcionantes. Frase 5, seja prudente, obedeça aos sinais de trânsito. A regência verbal está correta em quais dessas frases? E aí, escolheu a alternativa? Beleza, então vamos analisar. Se você prestou bem atenção na aula, você vai saber que a frase 1 está inadequada de acordo com a norma culta, porque o verbo esquecer, ele precisa da preposição junto com um pronome oblíquo. No caso aqui teria que ser eu me esqueci dos. Ou você usa preposição e pronome oblíquo, ou você não usa nenhum dos dois. Deixa só o verbo e o objeto. Então já posso eliminar a letra A e B. Frase 2, eu me esqueci das chaves do escritório. Aqui já está tudo certo. Tem o pronome oblíquo e ele está também trazendo junto aqui a preposição de. Frase 3. Um grande poder implica em grande responsabilidade. O verbo implicar, quando ele tem uma preposição, gente, ele vira um verbo transitivo indireto. E se ele é um verbo transitivo indireto, ele está significando ser chato, implicar, né? Ser aquela pessoa implicante, ser algo que incomoda, implicar com alguém, implicar com algo. E essa frase não está trazendo esse sentido. Então o verbo está sendo usado de maneira inadequada. Então a 3 já não é a correta, gente. Já posso eliminar agora aqui, ó, letra C e letra D. Eu já tenho o meu gabarito aí, que é a letra E. Vamos só confirmar as próximas frases. Os jogos da Copa a que assisti, tá aqui a preposição a, que está transformando esse verbo assistir num verbo transitivo indireto, significando estar presente, né? Ver, presenciar. 4 está certa. E a quinta também, seja prudente. O verbo obedecer sempre vai ser transitivo indireto, ele sempre vai usar a preposição a, e aqui está ela, obedeça aos sinais de trânsito. Tudo bem? Moleza, então, fácil. Se você entendeu, não teve dificuldade, clica aí no gostei. Se sentiu alguma dúvida, é só comentar aí embaixo que eu respondo. Aproveita e se inscreve no canal também para não perder as próximas aulas desse assunto, que é bem complexo. E aqui na tela estão 2 vídeos que podem te ajudar bastante aí na sua rotina de estudos. E a gente se vê então na próxima. Até lá!